Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vi os pronunciamentos do deputado Pedro, fez um relato amplo dos investimentos que houveram na segurança pública no estado do Paraná, de uma forma muito especial na Polícia Militar e também na contratação das pessoas, aquisição de equipamentos, viaturas e os convênios firmados com o governo do estado, entre outros federados. Isso só foi possível graças à dinâmica e o modelo de gestão implantado pelo governador Beto Richa. Mas eu não vim para falar sobre segurança. Eu quero falar sobre um outro assunto, mas o deputado Felipe Francischini fez com que eu também falasse um pouquinho sobre a Petrobras. Aliás, quase não é falado, deputado Scavinato, da Petrobras. Últimos meses, só se ouve falar da Petrobras. Eu quero trazer aqui o que disse a Folha de São Paulo no dia de hoje. Petrobras registra prejuízo de 22 bilhões de reais. Na corrupção, tira 6 bilhões. A perda de ativos chega a 44 bilhões de reais. A dívida da Petrobras, segundo o jornal Folha de São Paulo, no dia de hoje, chega a 351 bilhões de reais. Diga-se, aqui nesse momento, caros deputados, que a empresa mais endividada do planeta é a Petrobras, a nossa querida e famosa Petrobras, que chegou nesse ponto. Por quê? Graças à incompetência administrativa implantada nessa estatal e coordenada por esse governo que nós temos hoje no governo federal. E não adianta dizer porque eu não sei, porque eu não sabia, nunca se fez isso, nunca vi nada, não sei de nada. É impossível a presidente da República, que foi presidente do Conselho da Petrobras, que foi ministra, chefe da Casa Civil, que não sabia desses desmandos que aconteceram na Petrobras. Para que os senhores deputados e o telespectador em casa possam ter uma ideia, a Assembleia Legislativa recebeu na semana passada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e está estipulando uma receita corrente bruta para 2016 de 41 bilhões e 700 milhões de reais. Vejam, senhor deputado, deputada Palozzi, o senhor que já foi prefeito na sua cidade, o governo estima uma receita corrente de 41 bilhões e 700 milhões para 2016. E a Petrobras mostra aqui à imprensa que teve um prejuízo de 22 bilhões e tem uma dívida de 351 bilhões. O que representa 351 bilhões para uma receita do estado todo, Paraná, de 41 bilhões de reais? É fácil cada um fazer o seu cálculo. Mas o principal motivo, senhores deputados, não foi esse tema que me trouxe na Assembleia e na tribuna, não. Eu quero falar sobre um outro tema que está sendo falado muito na atualidade nesse momento, que é a Paraná Previdência. Me perdoam, senhores deputados, e o telespectador que esteja em casa nos assistindo, mas se faz necessário lembrar que, mais uma vez, que antes da Constituição de 88, nós tínhamos dois regimes de funcionários públicos, seja municipal, estadual ou nacional. Ou era estatutário ou era CLT. E a Constituição disse, o funcionário contratado 5 anos antes da promulgação da Constituição poderia ser transformado em funcionário estatutário. Pois bem, em 1992, deputado Ademar Traiano, e Vossa Excelência foi deputado, quando também estive aqui na casa, o Paraná, senhores deputados, e caro paranaense, é importante que o telespectador e o paranaense saibam disso. Em 1992,
o Paraná tinha 60 mil funcionários CLT e 20 mil funcionários estatutários. O senhor governador na época, e é bom que todos saibam, Roberto Requião, transferiu numa canetada só, numa canetada, 60 mil funcionários que estavam no CLT para o estatutário. Com que argumentação? Cria-se o Fundo Previdenciário em 92. Deputado Márcio Nunes. Em 93, um ano depois, ele manda aqui para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que acaba com o Fundo Previdenciário. Ora, senhores paranaenses, é importante que cada um saiba, principalmente os funcionários públicos do Estado do Paraná. O Roberto Requião cria o Fundo Previdenciário, transfere 60 mil funcionários CLT e transforma em estatutário. Um ano depois acaba com o Fundo Previdenciário, passa a mão na grana, joga o dinheiro para o Tesouro do Estado e com um agravante, senhores deputados. É importante que se diga isso aqui sim. É importante que os paranaenses saibam disso sim. O que foi descontado dos funcionários, deputado Hussein, deputado missionário Ricardo, o que é que o Requião fez quando governador? Descontou a parcela dos funcionários e sabe o que fez com o dinheiro? Jogou no Tesouro do Estado. Não depositou numa conta específica. E o Estado do Paraná de 93 até 99 não tinha um Instituto de Previdência. O governador na época, Jaime Lerner, manda para a Assembleia em 98 uma mensagem para criar a Paraná Previdência. E foi criada a Paraná Previdência. Nós criamos a Paraná Previdência e com a seguinte finalidade. Digo isso mais uma vez, para que o paranaense saiba e para que os funcionários mais novos do Estado do Paraná também saibam disso. Todos os aposentados que tinham então em 99 foram jogados para a Paraná Previdência no fundo financeiro, que foi mantido 100% com recurso do governo do Estado. Cria-se o Fundo Previdenciário. Para que o Fundo Previdenciário? Para quem estava na ativa. E quais os funcionários que estavam na ativa que foram para o Fundo Financeiro? Foram para o Fundo Financeiro todos os funcionários, mulheres acima de 45 anos e homens acima de 50 anos. E para o Fundo Previdenciário, senhores deputados, foram todos os funcionários, mulheres abaixo de 45 anos e homens abaixo de 50 anos. Deputada Mara Lima, nem o governo Jaime Lerner, muito menos o governador Roberto Requião, cumpriram com aquilo que dizia a lei que criou a Paraná Previdência. Nós chegamos em 2012, com um déficit em números redondos de 7 bilhões de reais. E o que é que o governador Beto Richa fez em 2012? Manda uma mensagem aqui para a Assembleia Legislativa e essa mensagem se transforma em lei número 17.435. E olha, veja os senhores, e os funcionários, os policiais, seja os civis, militares e a sociedade do Paraná, e a imprensa do Paraná. A polícia militar estava na Paraná Previdência. Se retira da Paraná Previdência toda a polícia militar, os aposentados e também quem estava na ativa. E cria-se o fundo da PM, o fundo da Polícia Militar, mantido então por 100% pelo governo do Estado, quem estava aposentado. Sai todos eles do Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro e vai para o Fundo da Polícia Militar, que é mantido pelo governo do Estado. Toda a corporação da Polícia Militar. Neste mesmo projeto, em 2012, para quem era deputado na legislatura passada, lembra bem, os novos que assumiram esse ano também já ouviram falar, se retira também todos os funcionários que estavam no fundo previdenciados, que foram contratados antes de janeiro de 2004. Todos os funcionários, deputados, que foram contratados antes de janeiro de 2004, saíram do fundo previdenciário, que é o caixa que tem hoje, e foram para o fundo financeiro. E o que é que o governo precisa hoje? Qual é o encontro que nós temos que ter? É bom e também aumenta a participação
do governo do Estado, nessa mesma mensagem, o Estado estava contribuindo com 11% e o funcionário com 11%. Nesta lei que nós votamos em 2012, o Estado começou cada ano contribuir 10% acima da sua taxa, seu percentual estava contribuindo. Em 2013, o Estado contribui com 11%. Em 2014, automaticamente o Estado, em 2014, contribui com 12,2%. Em 10 anos, daqui a 10 anos, não mais 10 anos, mas daqui a 8 anos, senhores deputados, o Estado, o governo do Estado, vai estar contribuindo com 22% e os funcionários com 11%. Esse é o regime que nós temos hoje, instituído no Estado do Paraná. E o que é que o governo está fazendo agora com a mensagem que ele veio para a Assembleia Legislativa? A proposta que o governo cria atualmente, ele retira do fundo da Previdência, fundo financeiro, todos os funcionários que tenham de 73 anos acima e joga no fundo previdenciário. Isso, lógico, faz com que o governo do Estado, senhores deputados, não precisa pagar 100% dos funcionários que estão no fundo financeiro. Continua pagando todos os funcionários que estão abaixo de 73 anos. Mas aí teve mais uma explicação para os senhores. Eu já disse da parte do deputado Márcio. Vejam aqui, o Paraná Previdência tem hoje 8 bilhões de reais. E por que é que o Paraná tem 8 bilhões de reais, deputado Adelino? 8 bilhões de ativos na Paraná Previdência. Porque o ex-governador Jaime Lerner antecipou os royalties. E os royalties que foram antecipados, quando eu aqui era governador e votei a favor da antecipação dos royalties, porque esses royalties foram integralizados, capitalizou a Paraná Previdência na época, se não me falha maiores números, é 1 bilhão 267 milhões de reais. Ora, isso aplicado naquela época do governo Jaime Lerner, até agora, deputado Horácio Rodrigues, esse 1 bilhão e 260 e poucos milhões deve ter no mínimo 3 bilhões de reais. Se o governador Jaime Lerner não antecipa os royalties e integraliza no fundo previdenciário, na Paraná Previdência, nós teríamos hoje quanto? No máximo 5 bilhões de reais. Nós não teríamos mais do que esses recursos. Isso é uma realidade. Então os 8 bilhões que estão lá, existe o dinheiro dos funcionários, é o dinheiro do governo do Estado e foi a antecipação dos royalties. E eu faço a pergunta para os paranaenses. Se o governador, na época, Jaime Lerner, não tivesse antecipado os royalties, esse 1 bilhão e 260 e poucos milhões de reais, onde é que estaria esse dinheiro? Entraria mensalmente no Tesouro do Estado e os governos do Estado, os governos estaduais, teriam gasto dinheiro. E nós teríamos na Paraná Previdência, não 8 bilhões, teríamos sim 5 bilhões de reais. Essa é a verdade, tem que ser contada. Agora nós falamos tanto da sobrevivência da Paraná Previdência, do dinheiro que existe. Agora, quem é que acabou com o fundo previdenciário no Paraná? É aí que eu quero chamar a atenção de todos, mas de toda a sociedade do Paraná. Nós tínhamos o fundo previdenciário. Um governador tirou 60 mil funcionários CLT e jogou no regime estatutário. Esse mesmo governador que transformou 60 mil funcionários, ele acaba com o fundo previdenciário. E fica ainda de 93 até que ano? Até foi entre o Jaime Lerner, ele voltou de novo governador, mais 8 anos. O que seria dos nossos funcionários, do público do Estado do Paraná, se não tivesse a Paraná Previdência? Se no passado nós não tivéssemos criado, o que seria? Nós temos um limite. Deputado Hélio, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Passou muito rápido, peço desculpa ao deputado Márcio, mas com toda certeza é um assunto palpitante, que nós podíamos conversar e ficar conversando horas e horas sobre esse tema. Mas essa é a realidade da Paraná Previdência. Essa é a realidade dos nossos funcionários. E quem é responsável pela Paraná Previdência, pelos fundos, seja previdenciário, seja fundo financeiro, ou seja o fundo da Polícia Militar, quem é responsável por isso?
é o governo do Paraná, é o Estado que é responsável por isso. O dia daqui a 50, 100, 200 anos, espera que nunca termine. Mas quem é responsável quando não tiver mais dinheiro? Vai ter um aposentado, alguém que vai deixar de receber? Claro que não vai deixar de receber. Todos irão receber. Mas aqui na Assembleia é bom recordar. Quem não tem passado não tem história. E se eu tenho essa história para contar, porque eu vi. Para concluir, deputado. E acompanhei muito bem. Sou grato ao presidente, obrigado aos seus deputados, mas com toda a certeza, espero que a sociedade do Paraná, mas principalmente os funcionários do Estado do Paraná, tomem conhecimento da real situação e aquilo que aconteceu ao longo da história, enquanto sou deputado no Estado do Paraná também. Obrigado.